Vamos dar início à nossa aula sobre a educação para além do capital. Apresentar um slide. Então, aqui nós temos... vamos tratar, então, uma obra do Silvano Mesaros, um filósofo húngaro. Aqui temos Mesaros, viveu entre 1930 e 2017. Ele era um filósofo que estudou com George Lukács e depois acabou sendo o seu sucessor aí no pensamento marxista com relação às suas críticas, né, ao processo do capital e o capitalismo. Primeiramente, nós vamos tratar de uma obra dele que trata da educação, né, uma obra então, que vai refletir sobre o conceito de educação, o que é necessário, então, para se fazer uma nova educação. Então, a obra em questão é Educação para além do Capital, como aqui já dito, que foi um ensaio escrito na conferência de abertura do Fórum Mundial de Educação, realizado em Porto Alegre, em 2004. Então, essa obra depois virou um livro, lançado aí pela Boitempo. E aqui nós temos algumas reflexões sobre como se deve ser a educação para que ela possa ser algo melhor. Então, aqui alguns tópicos da obra, né, para que a gente possa refletir. O primeiro deles, a educação não é uma mercadoria, né? Ou seja, o capitalismo ele transforma tudo em mercadoria. A mercadoria é o cerne do capitalismo, no sentido de que sem mercadoria não tem capitalismo. Então, tudo gira em torno da mercadoria, a produção de mercadorias, a aceleração de produção, tudo isso tem a ver com o modo de produção capitalista. Então, o modo de produção capitalista, ele visa ter uma coleção de mercadorias de vários tipos para que isso possa ser colocado no mercado. A educação também virou uma mercadoria no capitalismo. Nós temos aí empresas dominando o campo da educação, né, como a Croton, a Estácio, o estudo aí das universidades particulares, colégios particulares. Então, tudo isso, né, tem transformado, né, o próprio processo de EAD, né, essa massificação, então, da educação é um modo, né, de operar do capitalismo na educação. Então, o Mesaros ele vai se colocar contra essa educação formal que visa justamente a reprodução do pensamento capitalista. Então, transformar estudantes em meros reprodutores, em meros ideólogos da estrutura capitalista, que tem aí na sociedade burguesa o seu principal modo de produção. Então, na concepção do Mesaros, o capitalismo ele é irreformável, no sentido de que qualquer reforma que se tente fazer no capitalismo, ela vai ser algo vaga e provavelmente não vai ter uma validade efetiva a longo prazo. E nessa questão, o Mesaros, então, ele vai se colocar, de certa maneira, contra os pensadores iluministas, no sentido de que muitos pensadores iluministas, tendo uma boa vontade, podemos dizer assim, conceberam idealizações, né, de reformas educacionais que proporcionariam ao ser humano um lugar melhor. Nesse sentido, o Mesaros, então, ele vai ser contra a emancipação intelectual, como nós já conversamos aí no vídeo sobre o Rancière,
não se colocando propriamente contra a figura do Rancière ou do Jacotot, como nós conversamos, mas porque a emancipação intelectual ela não dá conta, né, do processo que deve ser macro e não micro. Não basta a gente ter alguns emancipados quando a gente precisa justamente de uma emancipação maior. Por isso que o Mesaros ele vai defender a emancipação, sim, mas num conceito social. Então, uma emancipação ela deve ser social. É preciso reformar a sociedade, reconstruir o modo pelo qual a sociedade opera antes de a gente ter qualquer tipo de emancipação. Então, o processo pelo qual a educação passa deve levar em consideração o social. O social é o primeiro ponto da transformação. Sem isso, não é possível que a educação ela mesma se transforme. Né? Justamente porque a educação ela já está dentro desse processo de reprodução do modo de produção capitalista. Então, vamos aí à próxima citação. Vivemos condições de uma desumanizante alienação e de uma subversão fetichista do real, estado de coisas dentro da consciência, muitas vezes também caracterizada como reificação, porque o capital não pode exercer suas funções sociais metabólicas de ampla reprodução de nenhum outro modo. Então, o processo pelo qual a alienação acontece é justamente o que na construção de mercadorias ela exige trabalho humano, né? E esse trabalho humano é justamente aquilo que dá o valor à mercadoria. Então, sem trabalho humano não existe valor para a mercadoria, porque é justamente nessas horas trabalhadas pelos seres humanos que a mercadoria adquire valor. Então, essas pessoas que trabalham para gerar mercadorias, elas ficam num processo de desumanização, principalmente se não houver direitos trabalhistas. E nisso, o trabalhador acaba por trocar de lugar com a coisa, né? No sentido de que nós coisificamos o ser humano, isso é o processo de reificação, e nós humanizamos a mercadoria, né? Ou seja, muitas vezes dão mais valor às mercadorias do que seres humanos. Então, muitas pessoas preferem, por exemplo, um celular a se comparecer a um ser humano que esteja sofrendo. Isso, então, é o processo de inversão, né? O processo de reificação é isso, a coisificação dos seres humanos. O processo do fetichismo é justamente que nós não percebemos o que há por trás da mercadoria. Ou seja, nós vamos nas lojas, shopping centers, mercados, supermercados, etc., etc., e lá nós temos uma coleção de mercadorias, do qual a gente só pega e depois paga. Então, não levamos em conta o que está por trás de tudo isso, né? O que levou aquelas mercadorias estarem ali. Né? E justamente por trás são os seres humanos que trabalharam para que aquelas mercadorias pudessem ali estar. Então, isso é o fetiche da mercadoria, né? Ou seja, é o não reconhecimento de onde vêm as mercadorias. Ou seja, essa blusa aqui, de onde ela veio, né? Onde foi construída, em que condições, em que tipo de trabalho, esse dicionário, esse celular, este lápis, esta caneta, tudo isso exigiu trabalho humano em algum sentido. Eu não faço ideia de que seres humanos trabalharam nisso, aonde, em que condições de trabalho, né? E ganhando quanto, né? O quanto essas pessoas foram exploradas para que essas mercadorias fossem possíveis de serem feitas. Então, tudo isso nós não temos capacidade para saber, né? É justamente para não saber que tudo isso acontece. Isso é o fetiche da mercadoria. Nós só adentramos uma loja, um supermercado, um shopping center,
vemos ali uma coleção de mercadorias, ficamos maravilhados com aquilo e compramos, sem sequer nos questionarmos de onde isso veio. Então, isso tem cada vez mais se reproduzido através da educação. A educação formal, ela é um instrumento de reprodução disso, né? O currículo escolar, o modo como as coisas são instituídas na educação, tudo isso leva em consideração essa reprodução, ou seja, que haja uma ênfase em certas disciplinas e não em outras, tudo isso vai levar em consideração que não há uma integração e uma visão humanista, né, no processo da educação. Então, a próxima citação. Uma concepção oposta e efetivamente articulada numa educação para além do capital não pode ser confinada a um limitado número de anos na vida dos indivíduos, mas devido às suas funções radicalmente mudadas, abarca-os a todos. A autoeducação de igual e a autogestão da ordem social reprodutiva não podem ser separadas uma das outras. Então, quando o Mesaros se coloca contra qualquer tipo de reforma ao capitalismo, é justamente porque reformas não servem para mudar o modo de produção capitalista, né? A reforma acontece pontualmente para mudar um ponto aqui para outro lá, mas ela não acaba com a estrutura macro do qual o capitalismo ele tem domínio sobre os seres humanos. Então, é justamente nisso que a proposta reformista ela é vazia, ela não tem uma qualificação necessária para mudar aquilo que realmente precisa mudar, que é o modo pelo qual a sociedade se encontra, né? É preciso que haja uma inversão de valores, é preciso que a sociedade ela adquira uma nova maneira de visualizar os processos pelo qual ela se encontra, né? Ou seja, a desigualdade de seres humanos, a fome, alguns terem muito e outros terem muito poucos, né? Então, toda essa questão material, social, ela precisa ser revista. E isso só é possível através de um processo revolucionário, ou seja, uma mudança radical pelo qual a sociedade se dá. E isso vai levar ao quê? Também essa revolução ela deve estar na educação. Então, é por isso que o Mesaros defende essa transformação pela educação, né? Ou seja, a educação não precisa de uma reforma, a educação ela não deve servir ao capital, a educação não deve ser tratada como mercadoria, a educação deve ser tratada como algo em si, essencial aos seres humanos, e que deve, então, ser entregue a eles como algo fundamental para o processo de desenvolvimento humano. Então, a educação, ela é isso, né? E ela deve fazer parte dessa revolução, dessa transformação. Quando se fala muitas vezes em revolução, você pensa em pegar em armas, mas não é isso que o Mesaros está falando, não é pegar em armas. Ser revolucionário é justamente transformar o mundo no qual nós nos encontramos para que algo melhor possa ser feito. Então, revolução é transformar, revolução é mudar, revolução é mudar radicalmente, né? E não apenas apagando arestas, que seria uma proposta reformista. Então, é nisso que o Mesaros se pega, quando ele fala de emancipação social, né? É preciso, então, transformar a sociedade e integrar os seres humanos que fazem parte dessa sociedade num processo humanista educacional que vá dar conta, então, da transformação real da vida dessas pessoas. Então, é isso que realmente é relevante. E não
apenas ficar enxugando gelo, né, como diz o ditado. É preciso que nós concebamos a educação como uma transformação radical, e que isso consiga interromper, de fato, a reprodução do modo de produção capitalista. Nós não precisamos de mais mercadorias, nós precisamos de senso ético, humanismo, uma integração social, uma preocupação com os seres humanos que integram a sociedade, uma educação real para todos, e que vise justamente acabar com todos os processos de desigualdade que se encontram na sociedade. Então, esse processo é que nós precisamos ter em consideração quando nós falamos de uma revolução radical pela educação. Então, esse é o ponto da obra que nós estamos tratando.